A mídia hegemônica não está gostando nem um pouco do julgamento do Bolsonaro e seus aliados. Por que será, né? Não é bem pelo bolsonarismo, mas talvez por uma ideia de que a esquerda sairia vitoriosa e vale tudo aí para desviar o foco disso. Deus o livre, hein? Tá difícil, né? Folha, Globo News, a gente tá vendo, né? Mas a gente pode dizer que o mundo inteiro está acompanhando esse julgamento. E não adianta dar chilique. Vamos saber mais sobre isso daí com a nossa Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane falou em chilique, eu já estou interessada. Quem está dando chilique? Que chilique está acontecendo? Conte-me tudo. Quem não está dando chilique, na verdade, né, Ana? Mas eu não vou delongar muito, não, tá? A gente vai começar por uma coluna maravilhosa. Eu, particularmente, gosto muito dos colunistas da Folha de São Paulo. Contém ironia nesse comentário, para quem não consegue perceber a ironia. Às vezes, a gente lê as coisas até quando a gente não gosta, né? Acho que é importante a gente ler até quando a gente não gosta, para saber como opinar, né? E a gente tem aí uma galera da Folha que eles conseguem se superar sempre. Vamos falar agora do Joel Pinheiro, tá, gente? Joel Pinheiro é uma coluna bem legal. Ana, eu vou pedir para você colocar na tela a coluna bem legal do Joel, vamos lá? Por quê? Porque o Joel, ele traz uma matéria assim que já começa, né? Apontando o bolsonarismo, ele fala: Bolsonaro será condenado, mas quem conterá o Supremo? Porque o Supremo precisa ser contido. O Supremo não tem que ser contido quando vota contra o marco temporal, quando a gente tem uma reunião de uma comissão para falar de terras indígenas que não tem pessoas dos povos validadas, né, pelos povos indígenas. Isso aí o Supremo não precisa ser contido, tá? Quando o Supremo vota contra a terceirização, vota a favor da terceirização de trabalhadores, vota contra o trabalhador, o Supremo não precisa ser contido, só precisa ser contido em relação ao Bolsonaro, tá, gente? E aí ele continua falando: o poder necessário para se vencer uma nova ameaça torna-se ele próprio uma ameaça. Qual é a ameaça ao STF? Parece que sim. Vamos lá, gente, esse primeiro parágrafo é maravilhoso. Bolsonaro será condenado. Alguém tem alguma dúvida? Há críticas válidas a diversos aspectos do julgamento, como se explica, por exemplo, que o alvo da tentativa de assassinato esteja julgando os mandantes. Eles estão falando de Alexandre de Moraes. Nada disso muda, contudo, os fatos inegáveis de que o ex-presidente se sentou com generais para persuadi-los a impedir a posse do novo governo, que sua Polícia Rodoviária Federal tentou impedir eleitores de votar, que ele e seus asseclas travaram uma campanha mentirosa para desacreditar o resultado das urnas e que, por fim, alimentaram o extremismo fanático dos acampados na frente dos quartéis. Fizeram por merecer o que virá. Isso é um fato. A mídia internacional, como o New York Times e a revista The Economist, reconhece o exemplo mundial de autodefesa das instituições, muito diferente, por exemplo, do que ocorre nos Estados Unidos. A história brasileira vinha imitando a americana com 2 anos de atraso. Trump eleito em 2016, Bolsonaro em 2018, Trump perde a eleição, Bolsonaro idem, 6 anos em 2021, 8 de janeiro de 2023. Ambos enfrentaram processos na justiça. A partir daí, contudo, as linhas se divergem. E sim, gente, é aqui que começa a derradeira do fim. Nada pode impedir Trump de concorrer de novo. Ele venceu, coroou-se presidente pela 2ª vez e leva adiante um mandato que atropela regras estabelecidas, enquanto o Congresso e Suprema Corte permitem submissos aos planos de um presidente que vai se tornando imperador. No Brasil, existe uma justiça eleitoral que tornou Bolsonaro inelegível, por regras que o TSE já explicou, e até aí está tudo certo, gente. E existe um Supremo que julga os crimes da lei do Estado Democrático de Direito. A condenação não será o fim imediato das esperanças dos Bolsonaro. Elas se concentrarão em 2 frentes. Uma é Trump. Alguma ele deve aprontar.
emitirá novas sanções. Eu vou errar sempre o Magnitsky. Eu sempre vou errar, gente. Enfim, é isso aí, viu, gente? Suspenderá o visto de mais autoridades, impedirá turistas brasileiros de irem à Copa. Seja o que for, é improvável que funcione. No fim, será mais palanque para Lula falar de soberania. É isso aí, gente. E ele segue, né? Finaliza dizendo que a outra frente é o objetivo da anistia no Congresso, só que há um pequeno inconveniente. Ele terá que passar pelo crivo do Supremo. E quanto a qual a chance do Supremo permitir, o argumento já está desenhado, a anistia não vale para crimes contra a soberania. Tem muito mais, inclusive, eu indico que vocês leiam lá. Mas a ideia, gente, é que o ministro Alexandre de Moraes esteja ali colocando, não possa julgar o Bolsonaro, porque ele também seria uma vítima nesse processo. A gente teria ali o Lula ganhando o palanque, e para muita gente, como aparentemente para o Joel, isso seria um grande problema do povo brasileiro. O problema não seria deixar golpistas ali soltos, o problema não é deixar o Brasil governado por pessoas que não têm condições de governá-lo. O problema não são os crimes cometidos, o problema é o Lula ter palanque diante do ataque à soberania ou as sanções que os Estados Unidos tentam colocar como chantagem para o Brasil. Eu acho isso tudo tão problemático, gente. E a ideia de que o Brasil estaria sofrendo grandes sanções por culpa do julgamento de Bolsonaro é mentira. E você vender isso em qualquer lugar que seja é uma falácia maior ainda. O Joel Pinheiro, ele sabe, ele compreende perfeitamente, até porque ele é um economista. Ele sabe que o Trump não vai colocar o seu na reta, vai colocar sanções contra outro Brasil por uma questão de política interna, por uma questão para defender um aliado político. Trump não fez isso com ninguém, gente. Inclusive o Trump negocia com Putin, as portas fechadas, ele não está nem aí para quem é que ele vai negociar. O Trump, ele tende a negociar, né, a falar com quem vai ter algum benefício a ele. Ele tem benefício e interesse no Brasil, seja na Amazônia, seja na questão do PIX em si, né, que ele está pontuando o PIX porque empresas estadunidenses estão perdendo dinheiro com transações feitas no Brasil por uma regulamentação do Banco Central, seja por causa do nosso nióbio, seja por causa das terras raras, ele tem interesse no Brasil. E aí, Ana, eu ia até mostrar as matérias internacionais que falam do Brasil, acho que a gente não precisa. Vamos só mostrar um trecho do que a André Sadi, fala também hoje no julgamento. A gente mostrou ontem uma matéria que a gente traz, a André Sadi, que fala sobre o pós-julgamento, nessa mesma linha do Joel. Por quê? Porque todo mundo está preocupado com o que vai acontecer depois. Como se a gente fosse passar por uma guerra civil se o Bolsonaro fosse preso. E não é isso, tá? A gente vê, nesse momento, o Brasil sendo soberano e aplicando as suas leis contra quem cometeram crimes, que era algo inimaginável até pouco tempo atrás. Então, esse mesmo, Ana. Vamos lá. Cadê? Aí. Não foi? Foi. Falar um pouco sobre os bastidores do que eu tenho apurado com o entorno do ex-presidente Bolsonaro. Começando por 2 pontos. Eu citei 4 lá no meu blog e vou começar com 2. Acho que a gente tem que ficar atento, porque a grande estratégia da defesa, segundo interlocutores do ex-presidente Bolsonaro, com quem eu tenho falado, é o seguinte: é defender a redução de penas, é trabalhar pela redução de penas. Uhum. Como? Eles vão defender a estratégia de um crime absorve o outro crime. Abolição do Estado democrático agrupa o golpe de Estado. Por quê? Porque eles querem reduzir as penas do ex-presidente Bolsonaro, que é acusado de 5 crimes, e se ele for condenado por todos esses crimes, ele pode ter uma pena de até 43 anos. Eu, conversando com os advogados, eles estão me dizendo isso, que eles vão investir nisso. E 2, Bolsonaro, a gente já viu ele falando isso várias vezes, eu já entrevistei o ex-presidente Bolsonaro agora em julho, ele repete isso o tempo todo sobre o 8 de janeiro. É um ponto crucial para a defesa de Bolsonaro dizer que ele não estava aqui quando do 8 de janeiro, que ele estava lá na terra da Disney, falando dos Estados Unidos, que ele não tem nada a ver com isso, que ele não pode ser condenado porque as pessoas foram ali, invadiram o Supremo, invadiram o Palácio do Planalto. Então, são esses 2 primeiros pontos que eu queria
que eu estou relatando aqui, para a gente poder abrir essa conversa. Pronto, Quero Ana. falar um pouco sobre os bastidores do que eu tenho apurado. E é isso, né? A galera está comprando o discurso dos advogados ao invés de trazer aqui o fato em si. Você, enquanto uma pessoa que está ali questionando, tem um poder crítico, você pode até comprar o discurso do advogado, a defesa fala isso, mas o fato dele não estar aqui não anula a possibilidade de crime, porque tem todo um processo prévio, isso foi dito inclusive pelo Bonet hoje. O fato do Bolsonaro não estar na linha de frente não significa que ele não fez a reunião, que ele não estava ciente do que aconteceu. O fato dele ter, inclusive, saber da minuta, significa que em algum momento ele articulou, ele fez modificações de acordo com o Mauro Cid, então ele estava ciente, ele fez modificações. É isso, gente, não dá para enganar, né? Mas, infelizmente, enquanto a mídia fora do país, inclusive o Washington Post fez uma matéria imensa falando sobre o histórico de ditaduras no Brasil, gente. Falando sobre esse julgamento de Bolsonaro, histórico de ditaduras no Brasil, e a gente tem a mídia brasileira aí se preocupando com o pacote da Disney. E eu gostei de um comentário que eu vi aqui, Ana, eu adorei, que eu acho que esse pessoal comprou pacote para a Disney e está aí reclamando possíveis sanções que possam vir dos Estados Unidos. Parece isso mesmo, gente? Não dá essa impressão de que isso pode estar acontecendo? É com você, Ana. Adorei esse comentário da Juliana, até botei aqui. Eu acho que não sei se literalmente, né, passagens para Disney, mas rola esse medo de afrontar os Estados Unidos, mesmo que eles estejam fazendo uma coisa que é completamente errada, né? Mas rola tem a ver com esse sentimento de subserviência, né? Essa coisa meio vira-lata, enfim, que no fundo é uma sabotagem da soberania nacional por dentro, né? Mas eu queria começar pelo texto do Joel ali. Eu comecei a ler o texto junto com você e estava assim, não, tá ok, né? É isso, ele está dizendo vai ser condenado, fez isso mesmo, fez aquilo mesmo, é isso aí. E aí, o que me pega é uma coisa que está no título e está lá na conclusão. Não está no recheio do texto, está no título e na conclusão, que é essa coisa assim de quem vai parar o Supremo. Ele usa no final do texto o termo hipertrofia, né? A hipertrofia do Supremo. O Supremo bombadão, né? Tá todo mundo ali muito forte e tal, e isso pode vir a ser um problema. Veja, em outros contextos, se fazer essa pergunta seria possivelmente válido. Não, seria válido. Só que neste contexto especificamente, em que o Supremo, ao fazer o seu trabalho, minimamente está fazendo o seu trabalho, é colocado, né, no discurso bolsonarista como uma ditadura do Supremo, este questionamento ele muda de valor. Né, o que poderia ser um questionamento válido passa a ser uma história para assustar a criança, dizendo que, olha, cuidado com a ditadura do Supremo, hein? Olha que eles. Porque aí eu tenho que perguntar, diante dessa preocupação com uma possível hipertrofia do Supremo, qual é a alternativa? Eu adoro fazer essa pergunta para tudo, Dai. Qual é a alternativa, então? Vamos não julgar os golpistas? Vamos pegar leve com eles? O que se propõe fazer diante dessa possibilidade? Não, para mostrar aí que o Supremo não está hipertrofiado, poderoso demais e pode ser um problema para o país. Não, vamos dar uma maciada aí num julgamento de um golpe de Estado. Sabe? Não tem como sustentar essa argumentação, entende? Se uma coisa pode vir a ser um problema no futuro, ok, quando isso for um problema a gente olha, né, ou quando isso começar a ser um problema. Neste momento, o problema é você dizer que isso é um problema já, quando na verdade hoje esta força do Supremo ela só parece hipertrofiada porque outros poderes estão atrofiados, né? Congresso, né? A gente tem um executivo que passou aí, né? Pelo que passou, se recuperou. A gente tem um Congresso que continua
na intenção golpista, e aí você tem um Supremo que precisa fazer o que precisa fazer, e aí é visto como autoritário. Por quê? Porque tem um lado que tá atrofiando ali, você precisa de fato, né, fazer alguma coisa. Agora, tem tempo ainda, bem pouquinho. Sobre a estratégia das defesas ali que a Sadi comentou, agora eu estou empolgada, né, com a coisa do julgamento. De fato, eu concordo plenamente, né, com a linha que ela está desenvolvendo ali. Me parece que a defesa, né, e ela confirma isso com fontes, né, que a defesa dos acusados ali está tentando reduzir a pena. Pelo menos é o que a gente viu até agora. Não sei o que vai acontecer quando chegar na defesa do Bolsonaro, mas o que eu vi lá hoje foi isso, né? E vocês devem ter visto aqui na live também. As defesas tentando jogar no do Bolsonaro, claramente, exceto pelo advogado de... Quem foi o advogado que falou que levaria cigarro na cadeia para o Bolsonaro? Demóstenes. Foi o Demóstenes advogado de quem? Do Garnier. Disse que levaria cigarros para Bolsonaro. Levaria cigarros para ele. Ficou implícito na cadeia, sabe? Mas, enfim, né? Péssimo exemplo. Esse cara, ele sabe aquelas coisas que você fala e depois você fica assim, de noite, de madrugada, você acorda e fala, ele vai acontecer isso com ele com esta frase. Enfim, mas você vê muito disso também, as pessoas tentando reduzir a pena, tentando questionar a qualificação dos crimes, enfim. Mas a gente vai falar mais sobre isso, sobre essas estratégias de defesa aí ao longo dessa live também, ao longo dos próximos dias. Por enquanto, ficamos por aqui, Dai? Ana, eu só queria lembrar uma coisa. Tem uma outra frase que o Joel falou que é maravilhosa. Ele disse que é um drama tão antigo quanto a humanidade. O poder necessário para se vencer uma nova ameaça torna-se ele o próprio uma ameaça. Isso em relação ao Supremo. Eu deixo vocês com essa. Comentem aqui o que é que vocês acharam disso. E o texto vale a pena. Terminem lá. O final está maravilhoso. Parabéns, Joel. Vamos lá. História para assustar a criança. De novo, qual é a alternativa? Né? Mas vamos lá. Ficamos por aqui, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos que vão me deixar pistola do dia. Beijos.